Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio, então, nosso podcast Papo de Equity. Eu sou o César, assessor de investimentos, estou aqui com meu sócio Henrique Verne. Hoje a gente trouxe um convidado muito focado nessa linha de inteligência artificial, né, que é um assunto que de extrema importância, vem ganhando cada vez mais espaço. A gente vai destrinchar um pouco como utilizar isso no modelo de negócio, quais são os próximos passos, aonde vai se levar essa nova tecnologia da atualidade. Então, vou deixar que o Henrique apresente um pouco mais aqui sobre a trajetória do nosso convidado. Fala pessoal, hoje a gente está aqui com um convidado que entre 2019 e 2023 participou da estratégia de grandes nomes no YouTube como Primo Rico, Lucas Pitmoney, Verana Cordeiro e Escola Cripto. Em 2023 migrou para o mercado americano de venda direta, estruturando operações de cursos e produtos digitais com experts globais. Em 2024 passou a liderar o braço de clonagem digital dessa operação e agora em 2025 e 2026 está focado na construção da marca própria. A gente está aqui com o nosso amigo Lucas. Muito prazer, Lucas, agradeço pelo teu tempo. E a ideia do nosso episódio hoje é de conhecer um pouco melhor, conhecer o teu modelo de negócio, como você vem colaborando com o pessoal aí nas redes sociais. Te agradeço desde já pela presença e passo a palavra para ti. Se pudesse apresentar, contar um pouco da tua história, é contigo. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom estar falando sobre IA, sobre negócios. Cara, minha trajetória ela é bem engraçada. Iniciei como um brasileiro querendo ser jogador de futebol e, em paralelo a isso, queria ser youtuber, ter canal de Minecraft, e jogava Minecraft e estudava no colégio. Então eu entrei no digital prestando serviço com mais ou menos 13 para 14 anos, criando capa de vídeo, editando vídeo, porque pra gente que é jovem isso acaba sendo um pouco mais fácil. Só que aquela brincadeira, aquela coisa mais despojada, aquela capinha bonitinha que ficou legal, começou a virar um negócio, começou a me dar dinheiro. E chegou ali em volta de 2021, eu tive que fazer uma escolha entre seguir a carreira de futebol, que estava indo super bem, ou manter no digital, e eu, como um bom nerd, quis manter no digital. E só fui evoluindo no mercado de YouTube, depois lançaram ali TikTok, Reels, essa criação de conteúdo inteira. Começaram-se a lançar as IAs, então peguei ali o boom ChatGPT 2020, já criação de conteúdo, comecei a ir para esses negócios cada vez mais focado em marketing, e hoje a gente é 100% focado em ajudar todo mundo a criar um clone de si mesmo, IA para negócios, então soluções que a gente consiga ou economizar tempo ou economizar dinheiro de um negócio, focado bastante na parte de criação de conteúdo como um todo, gravação de vídeos, gravação de roteiros e tudo mais. Boa. Você comentou que tem a questão ali de jogar futebol. Cara, não se tornou um jogador de futebol por conta da qualidade ou de fato tu Cara, por preferiu? conta da vontade, eu acredito que eu sempre tive o outro lado, até meu pai sempre brincou comigo que eu era muito chato pro futebol, eu não gostava de jogar o futebol, eu não gostava de jogar o FIFA, eu gostava de montar o time. Eu gostava de ir pro Brasfoot, montar minha equipe, era no mínimo detalhe da escalação. Agora vamos jogar. Não, eu passava meia hora montando, na hora de jogar eu... Ah, tá... A maioria das vezes deixava a máquina jogar. No futebol foi a mesma coisa, então eu gostava muito de estudar o futebol, eu gostava muito... Esse lado nerd sempre foi muito aflorado. Quando eu paro de jogar, eu tô no São José, na categoria de base, sou titular da minha categoria, e foi um baque, assim, pro treinador, eu simplesmente, chega, não vou mais. Ele, ué, como assim, né? Mas foi uma decisão, porque eu já estava muito bem no digital, já estava prestando serviço pro pessoal, e não é aquela história do machuquei o meu joelho. Machuquei meu joelho diversas vezes, mas isso não teve nada a ver com parar de jogar bola, né? Tava bem na carreira, eu podia optar pela carreira de futebol, mas optei Ia servir melhor de técnico, então, do de que jogador, técnico, né? e ali por volta, antes de parar, eu comecei a estudar análise de desempenho. Então, eu comecei a ir para esse lado mais nerd do futebol mesmo. Falei, cara, talvez com tudo que eu tenho, acho que eu seja um bom analista de desempenho e não um ótimo goleiro, né? Que eu jogava no gol. Então, porque não é só a inteligência que necessita o futebol, precisa ter vontade, precisa ser meio maluco, e isso acabava faltando um pouco para mim. Na época ainda estava dando super certo, mas não sei, agora para ser profissional precisaria de muito mais. Sim. Então acredito que eu fiz uma excelente escolha, assim. E como que foi para ti
para tua família num geral essa decisão que a gente sabe que antigamente tinha um certo preconceito quando a gente falava de quero ser influencer, quero virar YouTube, quero abrir mão de outra coisa. Como que foi esse momento e o que pesou a tua decisão nesse momento? Cara, não sei se por sorte ou por competência, eu sempre ganhei dinheiro muito jovem, quando eu não precisava ganhar dinheiro. Então, mesmo sem precisar, minha família sempre me ajudou muito, sempre me deu muita coragem para botar a cara e trabalhar com o que eu quisesse. Então, como eu comecei muito jovem, eu não, ali com 13, 14, 15, eu não tive aquela decisão de tipo, tu não pode viver disso. Não, no momento que ele sai do colégio, vou fazer uma faculdade, eu já tinha um negócio estabelecido. Então, nunca teve esse olhar. Claro, eles sempre me incentivaram, pô, vai fazer uma faculdade, vai buscar uma educação mais tradicional, porque também são coisas que muitas pessoas não entendem como é que tá funcionando, não tem onde a gente estudar, então a gente tem que se virar, é meio maluco, é meio imprevisível. Sempre fui louco pra isso também, botar a cara, ir pra YouTube, passar a madrugada toda vendo vídeo pra tentar entender o que tava acontecendo. Mas eu sempre tive muito apoio deles nisso. Então, tanto pro futebol quanto pra parte do digital. E no momento de, estou saindo do colégio, vou tomar essa decisão ou vou parar de jogar bola, eu já ganhava muito, muito, muito bem. Então foi uma escolha muito fácil e eles entenderam totalmente. E desde então eles têm me apoiado sempre em tudo, porque eu acredito que eu entendo o lado de pais que o filho do nada quer virar youtuber com seus 18 anos, a maioria, porque 90% não é porque quer virar, transformar num negócio. Quer porque é fácil, só vai gravar um videozinho, acha que é fácil, né? Como eu vivi o YouTube toda a minha adolescência, ali pré-adolescência até a adolescência, eles viram um hobby meu se tornar num negócio. Então foi muito fácil essa aceitação para eles de, mas ele já tá ganhando, ele já tá bem estabelecido. Quando já tem um ele resultado, já é tá... muito mais fácil. É né? muito mais fácil convencer, né? Então eu sempre comento assim com conhecidos que têm filhos ou algo do tipo de, incentiva ele a começar agora. Quer ser youtuber? Beleza, começa com 13 anos. Porque tem tempo de errar, tem tempo de perder. Imagina que um youtuber de 13 anos, que hoje o pessoal até de 13 anos está muito mais na frente que a gente tinha, já Com era certeza. com 13 anos. Hoje ser youtuber ou influenciador já é algo mais aceito. Na época era, você é youtuber de Minecraft. Tu quer jogar o dia todo, tá de sacanagem? Tava adiando. Tava né? adiando, mas era sempre uma vontade, mas eu sempre olhei pro lado de negócio, investimentos, business, eu sempre fui para esse lado. Então eu nunca tive um canal de games. Tinha assim, postava, mas meu foco sempre foi canal de negócio, sempre foi impulsionar outros youtubers, né? Tanto que eu não crio o meu próprio conteúdo, eu começo a criar o meu ano passado. Então eu passei aí prestando serviço mesmo no YouTube desde 2016 até 2025, 9 anos, só prestando serviço, tentando começar. Quando eu consigo criar um clone meu, ele aparecer por mim, aí eu começo a minha construção de conteúdo. Então até então eu não era um influenciador, eu era um prestador de serviço. Eu acho que está cada vez mais claro que quem produz conteúdo nunca se arrepende. Né? Porque seja lá atrás, quem começou cedo, né? Que eu sempre digo que o mercado digital, querendo ou não, é igual ao mercado financeiro. Quem chega cedo, bebe água limpa. Pegar toda essa galera que começou lá atrás, pode ter certeza que nenhum deles se arrepende. E quem está começando hoje, da mesma forma, assim, insistir, ter consistência, passar por esse período de, putz, não tô vendo resultado, não tá algo tão legal, se conseguir levar no longo prazo, com certeza não vai se arrepender também, Eu né? tenho uma curiosidade de mercado financeiro, como eu entrei no digital, claro, pelo Minecraft e tudo mais, mas eu sempre gostei de falar sobre dinheiro, comecei a estudar mercado financeiro muito cedo. Então o mercado digital entrou na minha vida muito cedo, né? Ganhar dinheiro online entrou na minha vida em 2016, 2017, assim, estudando isso. Não que eu ganhava rios de dinheiro, né? Mas mais estudando isso. E quando eu entro pro mercado financeiro em 2019, que foi uma coisa ali de, cara, isso é legal. Dá ali a queda da bolsa em 2020, pandemia, a gente investe forte a gente estava só meio estudando e demos a sorte de cair bastante em março, a gente entra em maio. Então a gente só no primeiro ano já deu um boom, mas em 2020 mesmo eu crio um podcast chamado Mundo ETF, porque eu estudei a teoria dos ETFs e tudo mais, gostei muito daquilo e não tinha ninguém falando de ETF no Brasil. Então já tinha Primo Rico muito bem estabelecido, já tinha muita gente em vários aspectos, e eu, não tem ninguém falando de
De ETF especificamente, de fundos nós tínhamos alguns outros podcasts, mas até tinha os Economistas, que foi um podcast que eu legal. ajudei a fundar lá no início, que era com o Lucas Pittman e o Charles Vicks. Agora já são outras dois o Leonardo e outro cara, mas iniciou-se com eles. E eu tinha essa vontade de falar, então era eu no meu quarto ali falando, mostrando imagens, analisando ETFs e o porquê, após estudar aquele livro do John Bogle, O Investidor de Bom Senso, eu falei, cara, é uma coisa que faz sentido. Tem alguém falando de ETF? Não tem ninguém. Então, de novo, vou ser o primeiro a falar de ETF, então mesmo que eu hoje seja jovem e tudo mais, vou começar a falar de ETF, vou aprender no caminho, mesmo que agora eu esteja falando muita baboseira. Eu acreditava que era um caminho muito fácil das pessoas entrar no mercado financeiro. Cara, tu não precisa analisar, não precisa analisar não, mas não precisa entrar no minucioso da ação ali. As assessorias também estavam começando. Falei, cara, o ETF para mim é uma coisa que a população vai aceitar mais fácil. E como é que foi saindo desse modelo, né? Então, essa trajetória que tu começou a segmentar mais para a parte da inteligência artificial propriamente dito? Porque eu acho que se tem uma das coisas que são mais difíceis é a gente prever tendência, é a gente prever mirar, antes mesmo do alvo chegar lá, a gente já tirar a flecha e acertar, né? Isso, inclusive, na parte do mercado financeiro, economistas, é algo muito difícil, mas que quem consegue, com certeza, larga muito na frente e tem a recompensa. Então, como é que foi essa tua visão da inteligência artificial? Ela ia se tornar o que ela é hoje, né? Essa disseminação, e como que tu foi se reestruturando para filtrar, né? Seguir mais nesse nicho? Como eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre fui muito curioso. Então, outra coisa que eu sempre falo no meu perfil, né? Cara, eu sempre fui muito preguiçoso para criar meu próprio conteúdo. O meu chefe pediu um vídeo, eu criar um roteiro, beleza. Meu trabalho eu faço exatamente do jeito que tem que ser. Pra mim era sempre aquela coisa do tipo, vou fazer esse aqui dele primeiro, depois eu faço o meu. Vou fazer essa capa, depois eu faço a minha. Vou fazer esse post, depois eu faço o meu. É a lei do menor esforço. Lei do menor esforço. Só que acabava que eu nunca fazia o meu. Então eu sempre fui atrás de, cara, tem que ter alguma forma de eu automatizar um roteiro. Tem que ter alguma forma de eu... Eu era inconformado, né? Sempre fui inconformado, sou inconformado até hoje. Tem que ter alguma forma de eu não precisar gravar conteúdo e sair com o meu rosto. Mesmo que as ferramentas não estivessem muito boas, que nem foram se atualizando principalmente esse ano, então hoje é o melhor momento para utilizar, não se distingue mais o que é real e o que não é. Então hoje nós chegamos num ponto de excelência. Chega a ser assustador até, né? Eu falei, cara, eu vou começar nisso ali, principalmente em 2023, porque eu sempre estava prestando serviço. E aí, desde lá de 2021, estudando principalmente até fundos de investimento. Aí pegava um cara lá que tinha um fundo, como é que é o nome daquele fundo que que eles se baseiam muito que é uma IA analisando, os fundos quants, Sim, fundos quantitativos. Fundo Eu comecei a estudar muito isso, gostei muito, e olha, cara, se ele prevê ação, ele escreve roteiro. Tá, e se eu pegar aqui os 100 roteiros mais viralizados do mundo nesse mês, pegar esses textos, botar tudo no ChatGPT aqui, que o ChatGPT já existia em 2020, né? Mas essa gama de IA, ou essa qualidade dele não era tão grande, jogar pra ele e falar, cara, tu tem que entender o que funciona aqui, e todos os roteiros que eu mandar, mesmo que seja ruim, tu vai adaptar como se fosse aqueles criados. Então, entenda por que esses vídeos do Primo Rico aqui estão viralizando. Entenda por que esse vídeo do Alex Hormozzi tá viralizando. Então, sempre fui inconformado nessa parte. Então, usando IA para escrever, até que em 2023 eu tive outra ideia. Então, que nem eu falei, tive uma ideia de podcast, já tive uma ideia de outra coisa. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar um Elon Musk, pegar um corte dele que viralizou lá nos Estados Unidos, em inglês, mas o brasileiro não fala inglês. Vou botar ele, dublar a voz dele, com a voz dele. Então, surgiu uma ferramenta chamada HeyGen, onde mexia na boca dele e tudo que ele falou em inglês falava em português com a voz dele. Postei ali, deu pra fazer uns vídeos, Bill Gates, falar só sobre negócio, Bill Gates, Elon Musk e tudo mais, postei no TikTok. Flopou, e a galera comentando, ele nunca falou isso. Por quê? Porque era a voz dele, mas falando em português. Claro. Na cabeça das pessoas, o Elon Musk não fala em português. Então ali foi uma ideia que eu tive, que caiu, mas eu já pensando com a cabeça. Cara, mas aqui tem jogo, velho. Se eu conseguir, então... Beleza, o Elon Musk, os caras gringos, o pessoal prefere inglês com legenda, pra mostrar que é ele. Mas e se eu fizer isso comigo? E se eu fizer isso, porque no mercado de venda direta, a gente, por exemplo, tá vendendo um produto de saúde na Alemanha. Para ter um convencimento maior, às vezes o cara bota um médico que não é médico, às vezes o cara bota um treinador que não é treinador, ali de musculação, só pelo físico. Hoje em dia, o que dá para criar, é até engraçado que lá no início, era muito difícil, tem que contratar
ator, tu tem que contratar estúdio, tu tem que contratar pra gravar. Uma IA hoje em X dia faz criativos. tudo. Hoje, cara, com texto, a gente não precisa da pessoa, essa pessoa não existe, a gente não precisa de pagar direito autoral, porque a pessoa não existe. Eu falei, tá, mas beleza, então a gente tá conseguindo criar muita coisa sem a pessoa existir. E eu, velho? E se eu pegar o meu, tá perfeita a boca, tá perfeito. É muito engraçado que a gente olha. Pô, 1 ano atrás eu olhava e dizia, tá perfeita a boca. Cara, tu olha hoje pra trás, tava horrível. E aí, mas tá perfeita a boca, eu vou fazer o meu conteúdo. E aí que eu faço essa transição de estou prestando esse serviço lá fora, então vou fazer o meu conteúdo. Peguei ali uma estratégia muito boa que é reagir a vídeos que já viralizaram, dando um novo contexto. Então eu comecei a trazer ideias de negócios no meu perfil. Deu 1 mês, eu tinha 100 mil seguidores. Porque os vídeos eram muito legais e eu consegui fazer. E isso que eu não fiz muito vídeo, eu fazia 1 por dia. Mas só esse 1 por dia já destravou o gravar conteúdo meu. E aí que eu fiz essa transição para esse mercado de automação. Então, tudo que eu gerei até então foi sempre nessa linha de estar inconformado com aquilo. Na escola também, vou estudar um livro. Cara, eu tenho que ler todo esse livro. Eu quero botar... Hoje em dia, o que eu faria? Vou ter uma prova de um livro. Pego o livro, transformo ele em PDF, jogo ali, Dá um resumo. num notebook LM, ele me transforma em podcast. Cara, a única coisa que eu queria na época da escola era isso. Para não precisar olhar a aula depois. Depois eu vejo esse conteúdo, depois eu transformo em podcast, depois eu transformo em vídeo com o cara pulando no Minecraft ali embaixo, um carro do GTA passando, para ficar mais legal de assistir. Né? Eu até entrando nesse ponto, muito bom que tu tocou nessa questão da escola, porque a primeira vez que eu vi na minha vida o ChatGPT, assim, minha opinião particular, eu pensei o seguinte, meu Deus, o pessoal agora vai sair das escolas, ensino fundamental, ensino médio, uns energúmeno, porque, claro, tem a questão que o ensino, muitas vezes, né, ele não é tratado de um modo tão prático no dia a dia, né, na vida de trabalho, a gente sabe muito bem isso hoje em dia, as faculdades, enfim, mas também tem a questão da formação pessoal, que o mínimo que o cidadão precisa saber. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso com a inteligência artificial. Claro, acredito que vem para estar ajudando, mas o que tu acha, assim, que talvez possa ser maléfico em algum ponto? Até que ponto é interessante a gente estar o máximo possível a utilização da inteligência artificial, principalmente focada nessa parte das séries iniciais, assim, na formação escolar? Eu acredito que é papel da escola como formadora de opinião e criadora de seres humanos mostrar para eles a IA de uma maneira positiva, de quanto eles conseguem aprender. Porque nunca foi me apresentado uma maneira positiva de estudar no colégio. Vai tomando conteúdo, vai tomando conteúdo. Claro, eu estudei sempre em colégios bons, que literalmente me ensinavam a pensar, mas não de uma maneira prática. Hoje, com o ChatGPT, com essas IAs ou outras que são focadas mais para estudo, por exemplo, tu consegue mostrar para uma criança que, cara, é legal tu ler, mas, por exemplo, ela quer ter ela vai usar o ChatGPT na rua. Que nem eu falei, as crianças estão mais inteligentes, elas já nasceram com isso, para elas é fácil usar. Se você sabe que elas vão usar, dá um melhor caminho. Porque hoje o sistema educacional é falho. E ele vai demorar muito tempo para se adaptar a isso. Se adaptar. Mas eu acredito que a gente não pode deixar passar isso como se... Não vamos falar porque senão eles vão usar. Eles vão usar. Né? Que nem de qualquer forma, né? Eles vão usar de qualquer forma. Eu me lembro que eu sou um cara que joguei Minecraft. Pra mim, esse é o melhor jogo pra formação de criança na história. Porque ele é um jogo totalmente lúdico, que te ensina a criatividade, te ensina várias coisas. É verdade. E as escolas, principalmente fora do Brasil, começaram a utilizar o Minecraft para explicar alguns conceitos matemáticos. Porque, tu vai botar aqui um bloquinho, 3 bloquinhos para cá, 4 para cá, é matemática, geometria. Tu consegue utilizar muita coisa. Então elas entenderam que, se a criança já tá no Minecraft, já tá no jogo, como é que a gente adapta o jogo para a educação? E não como é que a gente esconde a pessoa. Não dá para botar uma lente para esconder isso aqui. As pessoas vão utilizar. Então, papel do professor, literalmente, mudar o jeito que ele dá a prova dele, porque daí, eu mandei um trabalho para essas pessoas, botaram tudo na IA.
Mas o que essa pessoa ganharia fazendo o trabalho? Eu Não vejo, ganharia nada. é bem isso aí, algumas instituições parece que elas querem tapar o sol com a peneira, fingir que não existe. Ah, não pode usar IA, aqui tá totalmente bloqueado, mas não é isso, não tem como Não é. impedir as pessoas. É a mesma coisa que calculadora. Hoje em dia, por exemplo, o cara vai fazer a prova do Enem em qualquer vestibular, não pode calculadora, tem que fazer qualquer cálculo de matemática no lápis. Cara, no dia a dia do Exatamente. empresário, na tua profissão, a gente tem a calculadora aqui. Para E que eu não eu vou uso- fazer? Hoje em dia a gente não usa nem a calculadora mais. A gente já joga os dados direto Aí- na IA, ela já te responde ali. Então, é literalmente isso. Parece que quando surgiu a luz elétrica, os caras... Ah, não, mas por que eu vou precisar de luz se já tem um poste com fogo? Entendeu? Então, eu acredito que... A questão é se reinventar, tem né? que se Não adaptar. é negar totalmente, mas se adaptar pro Tem que esse se adaptar. próximo- Eu acredito que, claro, isso é diferente do assunto de acesso a telas. Sim, Eu acredito claro. que na fase de formação da criança, diminuir ao máximo é muito bom. Já saíram vários estudos mostrando os malefícios disso e concordo. Então, principalmente escolas que retiram o celular da criança no meio da aula, eu concordo com isso. Porque é uma distração. Com certeza. Porque ela não vai estar usando a IA para estudar, ela vai estar vendo no TikTok, ela Sim. vai estar vendo no Instagram. Então, isso eu concordo. Ou um bloqueador de sinal ali no momento da aula, ou recolher. Eu já estudei em um colégio que era focado em Enem, e eles recolhiam o celular no início da aula, porque, pessoal, desculpa, mas vocês precisam estudar. Mesmo que vocês não estejam nem aí para a aula, a criança vai pegar alguma coisa. Só que é trabalho da escola não transformar a aula num negócio chato. Porque, não, vou deixar a criança e ela que aprenda. Ela não vai querer, é uma criança, cara. Então eu não digo só criança, né? Até o 3º ano do ensino médio, depois no cursinho, a pessoa daí, tá, agora eu quero estudar. Tenho que acordar. Agora eu tenho que Senão, acordar. Agora Sim, que a água tá o batendo na bunda. cursinho é muito fácil. O cursinho é boa aula, o professor de cursinho é bom. Mas por que a gente não usa esse método para as crianças em si? Por que a gente não pega elementos do dia a dia dela, um vídeo no YouTube ou algo do tipo, e insere na educação? Né? Então, ele é literalmente o que tu falou de querem tapar o sol com a peneira e fingir que isso não existe. Cara, existe. Tá aí. É a mesma coisa esse ano, eleição. Cara, o pessoal vai usar clone para fazer fake news. Vão usar. Então é o seu papel usar isso o máximo possível, porque os golpistas vão fazer o máximo possível, é seu papel fazer mais que eles. Então vai existir, não tem o que regulamentar. Claro, tem que ser tratado pelo governo, algo do tipo como? O cara postou uma fake news, cara, é lei, vai preso. Ponto, vai preso. Porque difamação é algo do tipo. Postou, mesmo que seja um cara, mas eu só fiz aqui no quarto da minha casa. Cara, o poder da internet é alto. É aquela coisa, não é proibir de postar. Postou, tem sua consequência. Lide com a sua consequência depois, né? Tem a questão que você comentava e a gente falava de tampar o sol com a peneira, né? Que é de fato não se trazer o assunto à tona da IA. E a gente sabe que no mercado de trabalho a mão de obra qualificada cada vez vem crescendo mais, né? O maior problema do Brasil é a produtividade, né? Exato, e vai chegar um ponto que a gente vai necessitar de muita mão de obra qualificada. Então, tem essa questão também de você trazer desde lá do ensino fundamental, para as pessoas já terem essa qualificação desde do ensino básico, né? Até porque, senão, depois vai entrar à tona um assunto que a gente fala muito, e eu gostaria de saber a tua opinião também, que é a substituição do ser humano pela IA, né? Que é muito comentado, não só pela IA, a gente já falou há muitos anos atrás por robô, né? Que era o termo utilizado. Então, acredito que, na minha opinião, eu gostaria de ouvir a tua, é necessário a gente ter uma qualificação para estudar IA, que é um mecanismo muito poderoso, até porque senão a gente vai ter essa substituição, né? E aí eu gostaria de saber a tua opinião de fato. O ser humano vai ser substituído? Quem não sabe usar a IA vai ser substituído? Enfim, qual que é a tua opinião nessa questão de substituição ou não? Ela é mais um complemento, enfim. Cara, eu acredito que sim, o ser humano vai ser substituído pela IA em a maioria das coisas, mas para ele poder voltar a ser humano de fato. Então hoje a gente depende de pessoas preenchendo planilhas o dia inteiro, justificando que aquilo é uma vida saudável. E não. Hoje, se um robô, uma IA preenche uma planilha que é um trabalho de 10 pessoas, daqui a pouco essa pessoa possa buscar um trabalho de ser humano. Então, eu acredito muito, não sei se eu estou certo em acreditar isso, mas que a economia, ela é moldada o sistema capitalista, num geral, ele é moldado em soluções. Então, são criadas soluções o tempo todo para movimentar a economia, para movimentar tudo,
No momento que o trabalho se torna obsoleto e há uma geração de renda muito alta com as ferramentas e tudo mais, infelizmente a concentração de renda ela aumenta. Só que no momento que isso acontece também, vai depender dessas pessoas que aumentou a concentração de renda em distribuir isso para literalmente todo mundo viver uma vida onde, cara, não precisam existir mais faxineiras, não precisam existir mais eletricistas. Não, porque o sistema já está todo conectado com a IA, e a IA entende onde está, o robozinho vai lá, conecta o cabo, que nem a gente vê uma obra na rua. Precisa de 8 pessoas para cavar um buraco, conectar os tubos, vai lá o robô não cansa de cavar buraco ou ficar triturando lá o dia todo. É que nem hoje a gente vê muito vídeo na internet criado com IA, que os caras construíram uma piscina, e aí vai lá o robôzinho e faz rapidinho, né? Mas eu acredito que isso vai dar acesso às pessoas a, de fato, os trabalhos mais humanos possíveis. De arte, um trabalho que um trabalho que a pessoa, na verdade, queria fazer desde sempre, mas ela teve que ficar numa vida Presa à sua renda, né? à sua renda. Então eu acredito que, claro, é a mesma coisa. Ah, mas, pô, duvido que esses caras que vão ganhar dinheiro com a IA lá na frente, eles vão distribuir depois. Cara, eu quero pensar o melhor dos caminhos. É dever deles. Eu vou fazer isso. Eu pretendo, por exemplo, ganhar muito dinheiro, trazer muita gente comigo e, de fato, distribuir muito dessa renda. Porque foi muito gerado em cima dessa inteligência artificial que vai substituir trabalhos mecânicos, trabalhos literalmente simples que demandam muito tempo das pessoas, cara, vão substituir. E, de novo, é a mesma teoria da escola do tapar o sol com a peneira. Cara, vai acontecer. O debate não deve ser se vai acontecer ou não. Vai acontecer. Como é que a gente ainda deixa aquele ser humano continuar produzindo, continuar sendo efetivo no seu propósito geral como pessoa? Então acredito que possa ser que o ser humano volte a ser mais ser humano e a gente comece, ontem eu estava debatendo com meu sócio muito isso, a gente comece a valorizar muito mais coisas de antigamente. Um contato 1 a 1, poder perder o dia conversando, poder perder o dia a um lugar específico, poder fazer coisas mais manuais. Pá, hoje eu vou pegar e vou construir um negocinho, vou fazer uma coisa. Ou também, até a IA tendo mais acesso, eu tava com uma ideia, eu queria construir um sistema, que nem eu comentei com vocês que eu construí essa semana Sim. 3 sistemas diferentes. A IA sendo o meu braço de apoio, porque eu não sei programar. E mesmo assim eu consegui construir 3 sistemas. Como é que eu faço isso? Cara, eu tenho uma IA onde eu converso com ela, ó, tua ideia é muito legal, então tu vai pegar esse botão aqui, vai apertar, vai adicionar esse link, vai entrar nesse link, vai fazer... Então ela vai ensinar muito isso. Então a gente não tem... É aquela coisa, vai acontecer. E, mas pô, pra onde é que vão as pessoas? Como é que vai se dar isso? Cara, eu espero que as pessoas voltem a ser seres humanos, porque a gente perde muita pessoa boa, criativa, em negócios que ficam presos naquilo ali, ou preenchendo uma planilha, ou dando satisfação para chefe. Eu concordo com essa tua fala e eu acredito que o melhor método, tanto agora, tanto para os próximos anos, é trabalho operacional, terceirizar para IA, mas junto à revisão humana, porque ainda eu, pelo menos, acredito que nós não estamos na fase de confiar 100% no trabalho numa inteligência artificial. Sim, né? sim, sim. Assim, nós no escritório, propriamente esse serviço, como tu comentou, preenchimento de planilha, enfim, tudo que é burocrático, operacional, com certeza, terceiriza ao máximo para a inteligência artificial e ter essa revisão humana, né? Só a gente saber, pô, será que não dá para ajustar isso ou algum outro ponto, né? Mas é exatamente isso mesmo. Boa. E tem até uma questão que a gente comenta muito, que é esse lado humano de fato, principalmente na nossa área, né? Cálculo a IA já faz. Claro que tem alguns erros, inclusive eu fazia para um cliente uma análise de crédito ali na última semana e eu trouxe um resultado e a IA trouxe outra. E aí tem essa questão, hoje é mais confiável confiar na própria IA ou num profissional qualificado naquela área? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Cara, hoje eu levo muito, do meu mercado, eu levo muito um exemplo, um vídeo do Will Smith comendo massa, que em 2023 foi lançado, a IA não sabia fazer, ficou todo grotesco.
Hoje a Eu gente já lembro desse consegue vídeo. botar o Will Smith comprando a massa, fazendo manualmente, falando alguma coisa com a voz dele. Então eu acredito que esses pequenos detalhes, eles vão se adaptar com o tempo. E hoje eu ainda confio que as pessoas, as IAs são como estagiários. Elas não são aquele cara lá na frente. Vai precisar de ser revisado ainda. Eu envio algo para IA e às vezes eu tenho uma ideia melhor e ela, nossa, eu devia ter pensado nisso. Pô, se fosse um profissional bom, ela, muito legal a tua ideia, mas quem sabe tu faz dessa maneira aqui que eu acredito tá ser melhor, né? Eu utilizo muito cloud para isso. Então eu acredito que hoje a gente tem que tratar a IA como estagiários. Eu hoje sou um diretor criativo na minha operação. Tenho uma IA que escreve um roteiro, uma IA que faz a foto, tem uma IA que faz o vídeo, uma IA que edita, uma IA que posta. Eu teria que contratar 6 pessoas diferentes, ou uma pessoa muito bem remunerada, muito bem qualificada para aquilo, um negócio que eu consigo dar uma revisada e falar, tá bom. Ou, só muda, vamos regerar essa foto aqui, ou, muda esse prompt aqui. Então, eu acredito que hoje ainda se dá essa revisão, mas é questão de tempo. Então, o que vai acontecer? Vai ter o cara um pouco mais velho que tu, que ele vai olhar para esse problema e vai dizer, viu? Não funciona? E nunca vai utilizar. Sim. Eu usava os clones quando não funcionava. Agora que atualizou, eu sou o número 1 nisso. Então eu cheguei cedo e acreditei que, de fato, aquela coisa que tu falou no início, de prever as tendências. Cara, a gente olha para uma tendência, pô, eu acho que lá na frente vai ser assim. Tá, mas o que tu faz hoje? Tu faz com o que tu tem. Se tu tem o acesso a IA e tu tem o poder de revisar, daqui a pouco ela não vai fazer todo o trabalho automático. Mas ela vai buscar dados, ela vai buscar comparações, ela vai até fazer pequenos cálculos e tu vai dizer, tá, agora com esses pequenos cálculos eu não preciso fazer muita conta antes, não, vou só, com esses pequenos cálculos ela já me antecipou metade do trabalho, vou só fazer a outra metade. Então hoje o meu trabalho com a IA, eu penso muito nisso. Cara, se eu tô automatizando o vídeo, se eu tô automatizando a edição, se eu tô automatizando a postagem, eu posso perder mais tempo na ideia. Então muita gente fala, pô, então agora os vídeos vão ser tudo IA e daí ninguém vai pensar mais. Não, agora a gente volta a ser ser humano, agora a gente volta a pensar. Agora, claro, existem ferramentas que podem te dar mais perto da realidade, mais certo, e vai evoluir até chegar o exato. Né? Hoje a IA, principalmente para dados, números, ela nunca vacilou comigo assim nisso. Mas para eu pensar o que fazer, para tu pensar o que tu fazer com esse número, para tu pensar, dar mais teoria para ela de, tá, mas e se a gente ajeitar aqui ou algo do tipo, isso é bom, mas e se a gente, daí ela te responde depois, mas e se a gente fazer por esse lado? Porque pegar uma planilha, o que é muito difícil, pegar um DCE, por exemplo, todo o caixa da empresa, toda os ativos e passivos, entender aonde é que tu tem que economizar ou não, ou onde é que tu tem que focar. Cara, ou tu vai contratar uma consultoria gigantesca e muita gente não tem essa renda, né? Ou tu vai pegar e botar numa IA e dizer, cara, dá uma dica aqui, onde é que tu acha que tá bom? Ou daqui a pouco o teu custo aqui tá alto. Pô, se eu conseguir diminuir esse custo em 2%, é 2% que sai lá na frente. Então a IA não vai te dar Cara, como é que eu monto um negócio melhor? Porque muita gente é assim, como é que eu faço um vídeo viral? Manda pra IA. Cara, não tem como tu prever isso. Mas tu tem que pegar modelos que já funcionaram e, isso aqui tá funcionando. Agora vamos prever os próximos. Né? Legal. E nesse exemplo que tu deu da ferramenta, né, do cloud, hoje quais são as ferramentas, se tu puder comentar pro pessoal aqui, as ferramentas que tu usa, as principais, outras que tu conhece, que tu acha interessante, né, exemplos práticos, mais pra gente passar pro público, e também, assim, qual é a característica de cada uma delas? Pô, essa aqui é para edição, essa aqui é para análise de dados, essa aqui é para algo mais burocrático, assim, quais são e para que elas servem? Hoje, na minha linha editorial, né, na criação de conteúdo, hoje eu desenvolvi já um gerador de roteiros. Então, por sistema mesmo, então hoje eu tenho uma própria, que só meus alunos da mentoria que têm acesso, mas porque hoje com a IA eu consigo desenvolver já soluções para entregar para os meus clientes ou algo do tipo. Mas quando eu não tinha desenvolvido, eu usei muito o cloud para escrever roteiro, principalmente. O cloud hoje ele é a mais cara para pensar, mas ele é a que mais te dá resultado. O ChatGPT para mim hoje caiu em defasagem, ele está muito simples, então hoje a conta do cloud, tanto que a conta do cloud tem um limite. Ela pensa tão bem que ela te limita diariamente o que tu pode perguntar para ela. Ela é gratuita? Tem algum plano, hoje, pagamento? Como que é? O cloud tem 3 planos principais, um de R$100, um de 200 e um de 500, se eu não me engano.
Por mês. Por mês. E aí depende, daí tu vai ganhando mais usos, tu pode usar ela por mais tempo, então ela vai deixando assim, tu pode usar até aqui, essa tu pode usar até aqui, essa... Hoje eu tenho um plano 20x da Cloud, que se eu não me engano é 500 ou 800 reais, eu pago por mês, porque eu tenho que programar muita coisa, gerar muito vídeo, e meus clientes, quando eles geram o roteiro lá no sistema, ele manda pro meu cloud. Então eu já consigo até gerar o roteiro dos meus clientes, Legal. né? Mas isso é um pouco mais difícil de falar. Mas eu utilizo muito o cloud para Uhum. texto, análise de dados. Eu utilizo muito o Gemini para foto. Legal. Foto, utilizo muito o Gemini para foto. Então fazer uma imagem, fazer uma capa de vídeo, que é rápido. A qualidade do Gemini com o prompt certo. Então até prompt eu peço pro cloud. Então, Cloud 100% texto, Gemini foto para mim é o melhor. Uhum. E também que ele concorre com o Cloud também na questão de texto, mas Cloud para texto, Gemini para foto. Eu utilizo o HeyGen para gerar meus clones. Então, o HeyGen é HeyGen. Eu gero meus clones lá. O Eleven Labs para clonar minha voz. Então, eu gero um vídeo num, voz no outro. E o Eleven Labs tem algumas funções legais que eles têm duas partes, a parte de criatividade e a parte de sistemas. A parte de criatividade é para tu gerar na mão ali um conteúdo, a parte de sistemas eles constroem até ligação. O avatar te liga com a tua voz ou algo do tipo. É sempre feito pelo Eleven Labs. Não tem muitas ferramentas que eu utilizo. É isso. Então eu utilizo isso para gerar todo o meu conteúdo, para gerar minhas aulas, para gerar... É legal saber, tudo. porque normalmente quando a gente, hoje pelo menos brasileiro, acho que quando a gente ouve a palavra inteligência artificial, ChatGPT. É só isso e acabou. Né? Então quando começou foi o boom, acho que foi a mais disseminada, ainda hoje é, que né? foi lançada A também. primeira, então por isso que é a mais popular e por isso que o pessoal associa diretamente a inteligência artificial com ela, mas como tu bem comentaste agora, existem várias... Uma para cada uma especificidade, né? Eu até utilizava muito o ChatGPT, eu concordo contigo que hoje, para noção, ele ficou muito basicão, né? Não tem tantas ferramentas. Eu, em contrapartida com ele, eu uso o Perplexity, né? Eu fiquei sabendo, então, na minha linha, que é mais mercado financeiro, finanças, ele tem algumas ferramentas a mais, que é interessante. Tem o Assistant, né? Que é um assistente virtual que eu só boto o que ele tem que fazer. Ele entra em cada uma das guias, ele vai procurando e ele faz tudo o que eu preciso. Eu só tenho que dar o comando certo. Se eu dei o comando certo, ele vai levar um tempo ali, mas depois me dá o resultado pronto, né? Então, acho que é mais uma interessante também em contrapartida com o ChatGPT, né? E algo que eu gostaria de entender também, que eu compreendi com a tua fala, é a questão de que ela otimiza muito o processo produtivo, né? Acredito eu que para o pequeno empreendedor, então, possa fazer mais sentido, inclusive, do que para o grande empreendedor, para o grande empresário. Isso. Eu tenho um lado social muito forte nisso, que é dar voz a quem nunca seria ouvido, né? Então, a gente tem esse braço óbvio, focado em negócio e também um lado social ali, um lado mais ESG da coisa de olhar, cara, beleza que o cara que hoje produz 5 vídeos com clones, ele pode ir para 10 e aumentar essa distância. Mas e o cara que não produz por não ter tempo, por estar trabalhando, por o pequeno, a pessoa que não tem o dinheiro para contratar um roteirista, não tem dinheiro para fazer um vídeo, não tem dinheiro para editar um vídeo, para postar, para ter uma estratégia. Cara, esse cara vai num cloud da vida hoje e tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Então, hoje o meu objetivo é entregar várias funcionalidades, assim, simplificar para a pessoa. De fato, eu tenho muito aluno advogado, que nem a gente falou, eu tô com 4 mil alunos, então tem muito advogado, tem muito médico. Até eu ensinar para esse cara o que ele deve perguntar, onde é que ele deve achar. Tá, mas se eu pegar isso já e montar uma aplicação onde ele manda ali, clica um botão, gera o roteiro para ele. Isso hoje já é possível. Isso é barato da pessoa utilizar, né? Não é barato de fazer, mas no momento que tá pronto é barato de utilizar. Então eu acredito que vai ajudar mais essa pessoa de baixo, que tem muita... nem eu falo, né? Para mim é a primeira vez que meritocracia faz muito sentido e eu passei a acreditar nisso, né? Eu sempre, cara, a meritocracia existe, mas peraí, né? Não são todas as pessoas que têm a mesma... Aplicável, não né? é tão aplicável, não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades. Hoje a oportunidade está na mão de todo mundo. Muita gente vai ter mais vontade de gerar conteúdo que eu, e essa pessoa vai passar por cima de mim. Porque se eu tô postando um clone, mesmo gravando com um clone hoje, a pessoa que postar 5, vai chegar no segundo dia ela vai ter 10, eu vou ter 2. Terceiro ela vai ter 15, é exponencial. Né? Então eu acredito que para a pessoa que tem muita força de vontade, pouco acesso financeiro ou pouco acesso, ela consegue ver muito conteúdo no YouTube de graça, aprendendo a fazer isso. Concordo. É só ter a criatividade. Eu preciso gerar um roteiro bom, então, um vídeo.
tudo mais. Eu não tenho tempo. Tá, então vou aqui, ó, assinar o plano mínimo lá dos clones, fazer isso aqui e gravar meu conteúdo. E só para o pessoal que é um pouco mais leigo no assunto, o que é exatamente quando você fala produzir um clone e colocar ele para rodar? Só porque acho que ainda é algo muito novo isso, então se tu puder detalhar um pouco mais sobre essa parte dessa operação, qual que é a aplicabilidade e para que tu faz isso, né? O que é gerar um clone e por que tu faz isso? Até aproveitando o gancho também para complementar essa pergunta do César, tem muita questão do pequeno empreendedor, mas como eu vou aprender a lidar com a IA, eu nem sei mexer no celular direito. Aí acredito que é só te seguir, comprar teu curso, algo nessa linha, né? Então, se puder explicar um pouco mais do teu business, do teu negócio também para o pessoal entender e aí aprofundar na questão do clone, enfim. Hoje a gente está muito focado em ensinar as pessoas a de fato criarem clones de si mesmas para não perder tempo gravando conteúdo. Eu sou totalmente contra gravar conteúdo para literalmente a gente poder perder tempo conversando, fazendo um podcast, sem estar pensando, vamos criar um conteúdo 100%, né? Então, o que é um clone? O clone é basicamente um modelo onde a gente treina baseado num vídeo. Eu estou gravando um vídeo agora, eu posso olhar para a câmera e falar, vou criar esse vídeo para gerar esse meu clone no podcast, como se eu estivesse nesse cenário, como se eu estivesse falando qualquer coisa. Então, no momento que eu gravo um vídeo desse, ali de 2 minutos, mais ou menos, eu consigo clonar esse ambiente e gerar falas que eu nunca falei aqui, mas mais pensadas estrategicamente. E ele vai repetir o mesmo cenário. Então, se a pessoa entra no meu perfil hoje, @lucasarrial no Instagram, ela vai ver cortes de podcast, que nunca existiram. Ela vai ver vídeos react, que eu faço sem precisar estar gravando toda hora. Porque é muito fácil eu entrar no computador... Com a tua aparência. Com a minha aparência, meu rosto. Então, quando eu falo um clone, é você mesmo, com a sua voz, sem precisar ter gravado aquilo. Exatamente isso. Então, hoje, claro, a gente tem a fábrica de conteúdo invisível, que as pessoas podem ter acesso, né, através do meu perfil, ou procurar a fábrica de conteúdo invisível na internet. O site é lucasarrial.com/fci. Ele assiste lá toda a explicação, é extremamente barato, é R$2,97, então acaba dando acesso para muita gente. E essa pergunta da pessoa que, eu não sei mexer num celular. Mas daí também tu tá de sacanagem, né? Vai aprender a mexer no celular. Nós chegamos num ponto onde a pessoa... Cara, mas eu sou muito ruim de computador. Aí que tá. Irmão, faz 20 anos que o computador foi lançado e tu Eu não parou pra concordo com aprender. isso. É a mesma coisa, pessoal, na nossa área. Eu tenho que ir na agência física do banco. Eu quero depositar o papel moeda. Eu preciso ir na agência... Por quê? Entendeu? Não, assim, eu concordo. E, assim, o contato humano, que nem você falou, é resgatar esse contato humano. Ele é necessário, tem que ter uma presença física, olho a olho. Eu concordo 100% nesse contato, essa presença física. Mas tem certas funções, as pessoas parece que elas têm uma mente fechada, elas não querem se atualizar. Eu não quero aprender como se mexe no celular, eu não quero aprender como se mexe no computador. Eu não quero aprender como faço qualquer coisa financeira no meu celular. Então, sinto muito, tu não vai conseguir se atualizar, tu não vai conseguir fazer qualquer coisa hoje em dia com a modernidade. As coisas são assim e tem que aceitar. Eu falo exatamente pra esse tipo de pessoa assim que, cara, eu sou muito ruim de computador. Muitos já falaram assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer o curso. Não, beleza, tá aqui teu reembolso, pode pegar teu dinheiro e ir embora. É isso aí. Cara, desculpa, mas tem gente... No momento que a gente tem um YouTube, onde tu aprende tudo de graça, no momento que tem 1 milhão de cursos no mundo todo, que a pessoa não quer se especializar nisso, tu não vai ser um especialista em celular, mas, pô, é mexer no celular. O básico do básico. E isso é um problema muito grande. A gente não tá brincando em falar que, pô, o cara não sabe mexer no celular. Cara, o público ali, 30 a mais, muita gente não tem... Se é 60 a mais, pessoal, mais idade, até dá pra entender. Mas por que o cara de 60 a mais vai querer um clone? Não vai também, então... Só que esse cara aí que tá precisando de dinheiro, tá precisando que o negócio dele seja visto. Pô, ele não saber... não sei gravar um vídeo. 30 a mais é inadmissível mesmo. Exato, então eu acredito que é um problema grande da pessoa não ir atrás daquilo que nem eu falei. Cara, é meritocracia. Eu aprendi a usar desde pequeno porque, óbvio, a gente nasceu sabendo, a nossa geração nasceu sabendo. Mas essa pessoa, não sei mexer no computador. Então, antes de aprender tudo, tu vai aprender a mexer no computador. Porque tudo precisa de computador hoje. Eu não sei fazer uma pesquisa, né? Muito se fala na faculdade de, eu não sei, a pessoa não sabe fazer um TCC. Cara, isso é o mínimo do mínimo. Eu não sei fazer um resumo de uma apresentação... Norma ABNT. Eu não sei fazer uma apresentação de slide. Tu aprende. O que tu tá fazendo? Tu pode chegar em casa hoje e aprender. Aprendeu. Não vai esquecer nunca mais. Então, começa no básico. Pô, é esse tipo de pessoa eu falo, cara, não compra. Não compra que tu vai se confundir, não tem porquê. Eu acho que vai muito
não é muito da cultura brasileira do pessoal se acomodar e não buscar muito. Por exemplo, na nossa área, todo mundo vai falar que educação financeira é importante. Provavelmente, se tu perguntar para qualquer brasileiro, o pessoal vai falar isso. Só que aí, quando você vai e apresenta algo no sentido de melhorar a qualidade de vida via educação financeira, o pessoal, opa, não sei se eu vou fazer. Já fica com o pé atrás. Ou acha o importante e não vai atrás para buscar, aprender, e não Exato. tem um mínimo de trato, assim, de noção básica da coisa, né? É aquele beleza é importante. É. E vida, E e deu. vida é que segue. Eu acredito que é muito cultural isso do pessoal se acomodar, né? Com as diversas situações. E, infelizmente, quem se acomoda vai ficar para trás. A gente já conversou que o mundo está buscando cada vez mais pessoal especializado. E, querendo ou não, é árduo, é duro empreender também. Tu tá desde cedo, teve aí um longo período de trabalho para desfrutar, mas no final tem o seu benefício, né? Que eu acredito que é muito bom tu poder desfrutar, tu passar um tempo livre, fazer o que tu quiser no teu tempo livre. E como você falou, a IA vem muito nessa linha. A gente precisa saber utilizar a IA para ela conseguir trabalhar por nós, no geral, uma renda, né? Para fazer com que a gente desfrute do momento. Acredito que é mais ou menos isso que tu pensa também, né? E eu penso também, voltando no assunto do empreendedor que não sabe mexer, cara, esse cara tem um filho. É papel teu como pai dizer assim, ó, teu primeiro emprego vai ser aqui, fazendo o que tu sabe fazer, que é mexer no computador e gerar uns vídeos pra nós. Ponto. Primeira coisa. Porque o meu negócio tem que ser visto. Meu negócio sendo visto, vai melhorar a vida da família inteira. Então, ou, claro, esse cara contrata alguém pra fazer, ou... Só que eu acredito muito nisso que tu falou, a pessoa precisa ir muito atrás, a pessoa precisa se virar. É aquela coisa da pessoa que está acomodada. Muitos empregos que serão substituídos por IA é porque a pessoa não tem uma qualificação gigantesca para fazer aquilo, né? Então, quanto mais qualificada a pessoa for, mais estudada for para uma área específica, a gente fala muito sobre ultra nicho, né? Entrar num ultra Legal. nicho, uma coisa bem mais nichada dentro do... eu sou assessor de investimento. Cara, não, daqui a pouco, cara, eu sou especialista em ETF. Opa, é outra coisa. Isso é uma tendência que está vindo lá dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos tem o Financial Advisor, que ele é específico, atende somente médicos, somente empresários, somente profissionais de determinado setor, da área de advocacia, área da saúde. Então, isso é algo que está começando a disseminar aqui no Brasil, né? Mas eu concordo que esse é o futuro, é ter a segmentação máxima. A gente já vê isso onde? Na medicina. Hoje o cara que é formado, médico ali, que se ele ficar só num plantãozinho ou assim, Clínico geral, o generalista, esse cara, a hora dele, eu tenho, meus primos, eles são médicos e cada vez eles falam, a hora do plantão, cada ano que passa, vai diminuir cada vez mais, a única hora que vai ter aumentar... mais pessoas fazendo. É isso aí, oferta e demanda. A única hora que vai cada vez aumentar é do especializado, principalmente em nichos que são cada vez mais complexos e que tem menos gente, né? Exatamente. Então, é essa aí. Não é que nem a minha namorada, ela é psicóloga, vai se formar em psicologia, e a gente sempre teve esse debate assim tá, mas o que eu vou fazer? Vamos criar conteúdo? Ela tá num desafio comigo de criar conteúdo uma vez no dia também, porque ela me vê criando, ela trabalha comigo também nessa parte de criação, incentivei ela e até fiz um incentivo meio engraçado que eu pago um salário pra ela e eu falei que cada dia que ela não postar eu vou descontar do salário dela, né? Daí ela, tá, então eu vou fazer, porque a pessoa tem que, parece sentir no bolso, né, pra fazer. E isso e ela, nessa área de psicologia, ela, cara, eu gostei muito de dependência química. E eu falei, beleza, uma área show de bola. Mas e a área de vícios? Que dependência química e vícios são a mesma coisa hoje, mas eu vejo lá na frente o cara com vício em telas, o cara com vício em IA, o cara com vício em realidade virtual. Porque cada vez vai aumentar isso. Então, vícios vão ser surgidos também. Se ela se especializa em vícios hoje, olhando lá na frente que, cara, quando lançarem um óculos acessível de realidade virtual, onde o mundo parece realmente real, o cara fica submersivo naquilo, vai ter gente que vai... Meu Deus. Meu, eu vou ganhar, por exemplo, assim, vou pensar, cara, eu tenho uma ajuda do governo aqui de R$ 1.500, eu consigo comer o mês inteiro e ficar no meu quarto nesse mundo. O dia inteiro no óculos. Deu, não preciso fazer mais nada. A minha vida vai ser ali. E aquela vida, né, o pessoal que já joga RPG e tudo mais,
minha vida vai ser aquilo ali, eu vou montar a vida que eu quiser e não tem mais limite. Tem um filme sobre isso, como Jogador Jogador número Número um. 1. Cara, esse filme É é exatamente isso, sensacional. pra Ó. mim- Quem nunca assistiu Jogador Número 1, um filme que reflete muito sobre inteligência artificial, sobre sair da realidade, é uma baita indicação. né? É a realidade. Hoje eu, que falo muito sobre clones, vejo isso já acontecer. Então, eu, Lucas, hoje não gosto de criar conteúdo, prefiro que meu clone crie aquele conteúdo. E a partir do momento, até o momento que tiver um mundo aberto, onde a gente vai ter nossos clones, nosso clone vai estar lá e vai ter os clones que vão ter as rendas tais e vai ser mais fácil de subir. E acredito que não só com o futuro de jogos. Claro, a mídia de entretenimento sempre foi a que mais ganhou dinheiro em toda a vida. Pessoas que antes não eram jogadoras de nada, nunca jogaram um GTA, nunca jogaram um Minecraft, que seja, e começando a jogar, por exemplo, uma mulher lá de seus 60 anos, que, pô, os idosos, na verdade, jogam muito até no celular, no computador. Cara, agora eu posso estar com um aspecto mais novo, conversar com pessoas, e agora eu vou botar minha vozinha aqui, mesmo que eu esteja falando, o cara vai escutar uma vozinha. Você nova de novo. Isso é errado? Não. A pessoa se sentiu nova de novo, só que vai criar uma dependência. Eu queria te perguntar algo nessa parte de credibilidade e da transparência. Porque, por exemplo, eu olhando assim na nossa área, né? Normalmente é comum quando a gente olha o perfil, seja no Instagram, o WhatsApp da pessoa, e na foto de perfil tem ela, uma montagem na inteligência artificial. Normalmente já tem um tabu, pô, esse cara aí, foto na IA, então já tem um certo receio, né? Pelo menos aqui na minha concepção. Eu queria saber até que ponto, e se hoje em dia tu acha que talvez não vai se tornar algo que não passe tanta credibilidade. Por exemplo, a pessoa, ok, eu sei que o perfil dessa pessoa é 100% clone. A foto de perfil dela foi feita na IA, os conteúdos dela, tudo 100% na IA. Tu acha que em paralelo, uma pessoa que produz conteúdo, que é 100% a presença física da pessoa, outro com a IA, talvez hoje ou talvez no futuro, né? Não passe mais credibilidade, mais autoridade a pessoa que tem a presença física ao invés da IA? Questão de ser autêntico também, né? Isso, como é que é isso? Não, porque eu tive esse dilema no início, pô, vou fazer alguns gravados eu, alguns com clone. Sabe por que não? Porque enquanto alguém tá gravando um vídeo por dia, gravando, perdendo tempo ali, porque um vídeo não é só pegar a câmera e gravar, tem toda uma preparação, tem que lembrar o roteiro, tem que ou ler um teleprompter, e é difícil realmente gravar, o cara que tá criando com clone, ele cria 5 no dia. Nós vamos chegar no final do ano, no dia 365, lá no 31 de dezembro, se os dois começarem em 1º de dezembro, um vai fazer 365 vídeos. O outro vai fazer o quê? 1.600, são 1.600 contra 300. Mesmo que esses dois tenham essa questão de credibilidade e tudo mais, hoje chegou num nível de tu não saber mais que isso é clone. Tem essa questão, mas talvez então- se soubesse, putz, não, agora não vou mais acompanhar esse cara. Pode ser também, Cara, né? eu vou te dizer que eu trouxe muita ideia de negócio o ano passado inteiro e meus clones eram feios. Demais. Dava pra ver que era clone. Eu atingi 1 bilhão de visualizações. 300 mil seguidores. As pessoas sabem. Se as pessoas não gostassem de ser IA, Estão começando a aprender, né? ninguém, também. ninguém assistiria essas séries da Moranguete, do Apacatu, que tá bombando agora. As pessoas já sabem, só que qual que é o ponto? Agora chegou a um ponto, e depois de uma atualização que aconteceu quarta-feira, então teve atualização quarta-feira, quinta-feira eu fiz uma live pros meus alunos já mostrando todas as atualizações, chegou num ponto de não distinguir mais. Qual que é o meu problema do meu mercado? Eu não queria falar de clones lá no início. Eu queria usar o clone como ferramenta. Então, falar de investimento, falar sobre vendas, usando o clone como ferramenta, as pessoas não vão perguntar. Claro que a pessoa vai entrar no meu perfil hoje. Dá pra ver que é um clone. Porque ela espera que seja um clone. Se é vocês fazendo, ninguém espera que é um clone. Então ela vai ver vocês falando. A foto que o cara parece IA é o prompt errado. Porque as minhas fotos não parecem. Então, é literalmente a pessoa... Se tu vai fazer de uma maneira chula, vai ficar feio, parabéns. Você que fez ela vai ficar feio, mas não, hoje já chegou num ponto de perfeição de ser indistinguível. É verdade. Então, pra mim, esse debate morre no ponto de volume. Cara, volume é rei. Né? A qualidade, e até, mas aí sobre qualidade. É você que pede o que a IA fala. Então é você que tá dizendo. Então, tipo, mas as pessoas não vão confiar que eu estou falando aquilo. Tu falaria isso num vídeo? Falaria. Então, tu vai pegar o texto, vai enviar pra tua IA falar, ela vai falar com o teu rosto, com a tua cara, num formato de podcast.
É tu, cara. É exatamente perfeito a esse ponto. Então, até ano passado poderia ter existido esse debate por causa da qualidade da IA. Mas agora nós chegamos num ponto que é indistinguível. Então, não tem mais como distinguir e todo mundo vai entender que, cara, sim, ainda bem. Por exemplo, assim, vamos supor, eu sou espírita, então eu gosto de ler as obras do Chico Xavier. Se ele fosse vivo ainda, eu queria que Chico Xavier postasse 10 vídeos por dia. Porque eu iria assistir todos os conteúdos dele. Né? Temos lá, e uma coisa que até que eu vou fazer é pegar todas as obras dele e criar um clone dele, mas não um visual, mas um clone pensado. Porque imagina, aconteceu tal coisa na minha vida. O cara que é cristão, pegar todo o ensinamento de Jesus, todas as passagens, tudo lá, pegar um WhatsApp, criar um número de WhatsApp, conectar todas as obras dele, botar numa IA, mandar um WhatsApp. Jesus, aconteceu tal coisa comigo. A pessoa sabe que não é ele. Mas, cara, se eu tô me baseando que eu confio no teu trabalho como investidor e eu quero consumir todo o teu conteúdo, pra mim é melhor eu ver 5 conteúdos por dia do que receber um e esperar amanhã pra tu produzir. Então, é uma ferramenta a IA, né? Ela não vai substituir o que tu pensa. Vai ter gente que, cria um roteiro pra mim aí e fala, vai ter gente que vai fazer isso. Mas daí vai ser a mesma pessoa que, quando fosse gravar, ia botar, cria um roteiro pra mim aí e ela ia gravar, né? Tem um ponto que eu recordei agora, quando eu estudava ainda no ensino médio, questão de filosofia, enfim, você falou de clonar uma pessoa que já faleceu, por exemplo. E aí entra um conceito que eu estudava, que é a questão de eternidade, que tu ser eterno é tu ser lembrado aí no passar dos anos. A IA vai chegar nesse ponto de, por exemplo, faleceu um ente querido meu, mas eu tenho uma foto dele e eu posso falar com ele pra matar a saudade, digamos assim. Eu conversei Pra lembrar dele, enfim. com o meu filmmaker hoje de manhã, a gente que tava gravando os anúncios, e a gente chegou num ponto de eu pensar, cara, isso vai ser um braço da minha operação. Antes da pessoa morrer, comece a gravar, lançar uma startup, Eternos, o nome, porque tem uma série chamada Upload, da Amazon. Antes da pessoa morrer, eles fazem download do cérebro e criam um clone dela num cenário. E é muito engraçado que tem esse clone no cenário, a tua família pode fazer chamada de vídeo contigo, é tu pensando, é 100% tu, tua voz. Eles chegaram no nível de IA que a gente não tá nesse ponto ainda, mas ficou muito realista e é assim pra fazer, porque os clones já estão realistas. Se eu quisesse me botar andando hoje, eu já conseguiria fazer. Então, qual é a dificuldade de alguém já pegar aquilo ali e transformar num jogo ou transformar num mundo em paralelo? Tá, beleza, uma coisa é um mundo em paralelo com a gente que tá vivo. Tá aí o Afterlife, que é a pessoa, meu pai, eu sei que ele, foi diagnosticada aqui uma doença terminal dele, ele vai falecer. Nós temos aí, 6 meses. Pô, o que nós precisamos? Nós vamos gerar essa startup assim, nós precisamos de vídeo assim, assim, assim dele, 3 horas de gravação de voz dele, e a gente vai entrevistar ele, vai perguntar tudo pra ele, tipo, tentar entrar na cabeça dele, pegar tudo o modelo que ele pensava. A pessoa vai conseguir fazer uma chamada de vídeo com a pessoa, né? Então, eu acredito que isso... Daí muita gente fala, mas isso é ético? Irmão, tu tá falando com uma filha que perdeu o pai dela e ela pode ter um ponto de contato com ele. Na verdade, Chico Xavier até falou que até 2035 a gente falaria com os espíritos de quem já faleceu e tudo mais por um sistema de holograma. Não sei até que ponto a tecnologia não vai evoluir para personificar os espíritos em si, né, que existem, mas personificar aquela pessoa que estava aqui. Então, pode ser assim, cara, não acredito em espíritos, acredito que a gente falece e deu. Tá, mas, por exemplo, o Henrique faleceu. Não, brincadeira. Eu quero clonar ele. Eu quero clonar ele. O pensamento dele. Tenho lá ele clonado com o pensamento dele, é ele, o boneco dele. Aconteceu o pior. Eu tenho ele. Sim. Eu tenho ele, eu consigo relembrar o Henrique, eu consigo... Pô, muita gente hoje já olha, cara, eu só queria uma foto da minha avó ali se mexendo. É verdade. Porque muita gente tem isso, né? Minha mãe um dia me perguntou, cara, não tem como tu pegar uma foto... Isso é o mínimo, eu consigo pegar... Se a gente tiver alguma gravação da voz dela, eu consigo fazer ela falar contigo. Então eu acredito que isso vai dar acesso às pessoas, de fato, a serem seres humanas. E muita gente entra nesse lado de, cara, entrar em depressão, algo do tipo, porque perdeu alguém. Isso é um mercado em plena expansão. De usar a IA para isso. Ou usar a IA para... por exemplo, o chefe da empresa
criou o modelo dele, onde as pessoas vão tirar dúvidas com ele. Tá, me clonei, agora tu não precisa perguntar pra mim as coisas. Cara, eu vou focar em outra coisa, o meu estagiário vai estar perguntando pra IA, ele não precisa... não vai falar comigo. Cara, a gente vai falar sobre coisa da vida, não sobre a empresa. Eu vou falar com o meu estagiário sobre a vida mesmo, a gente vai jogar um tênis junto, mas no momento de trabalho, vai ter 100 pessoas que estão me perguntando coisa. Muitas podem vir em mim, ou eu vou estar em reunião, algo do tipo, mas muitas vão ter essa pessoa para pensar, né? Legal, então, legal. Isso é uma coisa, na verdade, que eu tenho que fazer urgentemente. É pegar todos os meus pensamentos, todos os meus conteúdos, tudo que eu acredito, botar num clone, criar um WhatsApp e falar, pessoal, na verdade eu fiz isso para meus alunos. Hoje, o grupo de alunos, eu tenho um WhatsApp que é uma inteligência artificial pensada com o meu cérebro, mas ela sabe mais que eu responder perguntas, por exemplo, técnicas do curso, técnicas da ferramenta, porque a gente pega o modelo, todo o documento técnico da plataforma e joga ali. E agora eu, Lucas, sei responder isso. Só que eu, Lucas, não sei responder isso, às vezes, no mínimo detalhe. Aí a entende e responde essa pessoa com o meu rosto. E, Lucas, só para fechar, então, aqui nessa linha, o pessoal que está nos assistindo, conta um pouco mais nisso tudo que tu comentou sobre a parte dos clones. Qual que é esse teu produto, essa mentoria com os teus alunos? Qual que é a aplicabilidade? Porque as pessoas que nos assistem são de diversas áreas, né? A área de finanças, a área do direito, a área da saúde. Então, qual que é a aplicabilidade nessas áreas para quem que é esse público e quais são as soluções que hoje o teu produto, o serviço, ele acaba fornecendo? Vou falar direto para as pessoas, assim. Então, se você não tem tempo de gravar conteúdo, não quer mais se gravar ou nunca criou conteúdo, hoje você consegue criar um clone seu e é isso que eu ensino na Fábrica de Conteúdo Invisível. O nosso método, basicamente, é você gravar 1 hora e criar 90 dias de conteúdo. Hoje isso é possível. Só entrar no meu Instagram, @lucasarreal, ou pesquisar lucasarreal.com/FCI, que você vai ter acesso a esse curso. É um curso extremamente barato para dar acesso a muita gente. Ele tem um valor hoje, né, para quem está assistindo, de R$ 297. E você acessa lá, tem todas as aulas já gravadas. Claro, quem quer um contato maior, a gente também tem uma mentoria, onde a gente tem uma aula semanal, a mentoria AI Content, onde a minha equipe treina os seus modelos de clone e a minha cabeça tática, você vai ter um suporte pessoal meu de... pessoal, vamos gravar conteúdo assim, vamos fazer assado, acho que vocês podem ir para esse caminho, onde eu falo não só de criação de clones, mas conteúdo, automações e funis de venda também. Então são esses dois produtos principais. Mas acredito que para quem está assistindo, quer começar, comece pelo produto mais básico, porque depois o caminho natural dela é, se quer um acesso mais pessoal, é seguir para a mentoria. Comece pelo produto básico ali, é fácil, é aplicável. A pessoa com uma aula ela já consegue sair fazendo os clones dela. Então ali dentro da Fábrica de Conteúdo Invisível a gente ensina ela a criar seu clone de rosto, clone de voz, e também como criar conteúdo, porque tenho meus clones criados, e agora o que eu faço? Também tem as análises lá de como você pode criar esse conteúdo. É basicamente isso. Show de bola, show de bola. Então o pessoal que está interessado, seja aqueles que estão colocando seu negócio, saindo da faculdade, quer começar a empreender, produzir conteúdo, até mesmo quem já tem a empresa, quer automatizar mais seus processos, não quer aparecer nas redes, fala aqui com o Lucas, então, deixar o Instagram dele por aqui, que daí vai conhecer um pouco mais sobre como que é possível fazer isso, introduzir, começar a se introduzir mais nesse mundo da inteligência artificial. E uma coisa também é, mas eu não quero aparecer, quero criar um rosto para minha empresa. Não é só clones, né? Hoje você consegue criar um avatar de uma pessoa que não existe. A minha empresa não tem um rosto. Ou, eu não sou bonito o suficiente para aparecer, que tem muito essa dúvida. Ou, eu não quero aparecer. Hoje lá dentro a gente ensina você a se clonar, se você quiser aparecer, ou criar um rosto de fato. E aí, criando um rosto, pode botar ela em qualquer lugar. Em podcast, pode botar na sua empresa, tudo nesse modelo, né? Então, para ambos os públicos, quem quer aparecer, quem não quer, quem está saindo da faculdade, quem já tem um emprego estabelecido, que já entendeu que você precisa criar conteúdo para botar o seu nome nas redes, para botar sua empresa, né, a aparecer para as pessoas, um marketing, né? Hoje, para mim, a melhor solução é você criar com um clone. Boa, te agradeço novamente pela presença, Lucas. Obrigadão pelo papo, foi de extrema valia aqui pra gente. E assim a gente termina mais um episódio aqui do Papo de Equity.